Olá pessoal, vamos fazer esse exercício agora, o 140 do Enem 2020. Nesse exercício é um exercício muito simples, gente, onde a gente vai usar somente razão entre duas grandezas, né? Eu vou fazer um exemplo aqui bem simples, né? E assim, vocês tentam ler o exercício, interpretar, porque a ideia, como eu disse, é uma ideia bem assim, elementar de matemática, né? Por exemplo, né, se eu vou pintar uma parede, né, então eu vou ter duas grandezas, né, para analisar essa pintura. Tem os litros de tinta que eu vou usar e o metro quadrado que cada litro de tinta pinta, né, metro quadrado de parede. Vamos supor que 1 litro de tinta pinte 50 metros quadrados de parede. Então, eu consigo fazer uma razão entre essas grandezas, gente, tá? E estabelecer uma proporção. Então, por exemplo, eu posso fazer a seguinte razão: 1 litro de tinta para 50 metros quadrados de parede. Se eu quiser manter essa razão, né, numa mesma proporção, eu posso multiplicar. Por exemplo, eu quero saber 2 litros de tinta, quanto que pinta? Então eu tenho que multiplicar por 2 isso aqui, né? Mas se eu multiplicar por 2 o numerador, tem que multiplicar por 2 o denominador. Então eu vou ficar 2 por 100. Ou seja, 2 litros de tinta pinta 100 metros quadrados de parede. Vamos supor que seja 3,5 litros de tinta. O que eu vou fazer? Ó? Eu multiplico aqui por 3,5, beleza? Então vai ficar 1 vezes 3,5 dá 3,5, né? 3,5 vezes 50 vai dar 175. Então 3,5 litros, né, de tinta pinta 175 metros de parede, certo? E eu poderia fazer o inverso, tá? Eu poderia fazer uma razão que é o seguinte: 50 para 1, né? Onde aqui estaria 50 metros quadrados de tinta, 50 metros quadrados de parede é pintado por 1 litro de tinta. Então, se eu quiser saber quanto que pinta, por exemplo, 150 metros quadrados de parede, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 3, porque 3 vezes 50 dá 150. Mas se eu multipliquei por 3 o numerador, tenho que multiplicar por 3 o denominador para manter a proporção. Então, 150 metros quadrados, né, e assim por diante. Então, com essa explicação bem sucinta aí, né, tentem fazer esse exercício 140. Eu vou descer aqui para vocês, né, podem pausar para fazer. E agora a gente vai fazer em seguida. Então, vamos lá, né? Muitos modelos atuais de veículos possuem computador de bordo. Os computadores informam em uma tela diversas variações de grandeza associadas ao desempenho do carro, dentre elas o consumo médio de combustível. Um veículo de um determinado modelo pode vir munido de dois tipos de computadores de bordo. O tipo A, que informa a quantidade de litros gasto para percorrer 100 km, gente, é igual a gente falou agora, não era 1 litro para pintar a parede, aqui é 1 litro para percorrer 100 km, né? Assim, quantos litros, né, percorre? Não sei, ele colocou X, ok, mas é X litros, né, por 100 km, beleza? O tipo B informa a quantidade de quilômetros que o veículo é capaz de percorrer com 1 litro de combustível, né? Então, gente, se eu tenho X litro por 100 km, né, o tipo B, ó, eu vou ter o inverso, né? Então, aguarde essa informação por enquanto, né? Um veículo utiliza o computador tipo A, e ao final de uma viagem, o condutor viu apresentado na tela a informação X sobre 100. Né? O que eu disse, ó, X litros por 100 km. Caso o veículo utilize o computador tipo B, o valor informado na tela seria obtido pela operação. Gente, o tipo B, ó, o tipo A é litro por quilômetro, o tipo B é quilômetro por litro. Então você simplesmente inverte, né, essa fração aqui, vai ser 100 por X, tá? Porque, inclusive, como a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Assim, quantidade de quilômetro por litro, ok? Então, vamos supor que foi feito com 10 litros, né? Seria 100 quilômetros, né, por 10 litros, você faz essa divisão, é como se o carro tivesse, corta, o carro anda, ó, 10 km por litro rodado, né? Que é uma média razoável. Então, seria o inverso, gente, 100 por x. Então, está aqui bem simples, né? Letra C, não tem muito o que fazer, ok?